Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Animados para nossa aula? Hoje, nossa primeira aula é de História e Geografia. Então, vocês vão procurar aí por este livro aqui e aí vão abrir na página 22 e colocar a data aqui em cima. Ó. Hoje é dia 31 de março de 2021. Hoje é o último dia do mês de março. Reparem que a professora não contou história, mas no final da aula eu vou colocar duas histórias sobre a Páscoa aí no grupo para vocês poderem escutar depois, tudo bem? Então vamos lá, todo mundo prestando bastante atenção. Hoje nós vamos falar sobre respeito e direito para todos. Conheça nas imagens a seguir um pouco da história do Mariano. Então vamos lá. Eu nasci sem poder enxergar, mas minha deficiência nunca foi um problema e me impediu de realizar conquistas. Então vocês vão olhar aí na imagem de vocês, o Mariano está de óculos, ele tem uma dificuldade visual, uma deficiência visual. O que é isso? O Mariano ele não enxerga. Só que ele já deixou bem claro que não é porque ele não enxerga que ele deixou de fazer algumas coisas. Se a gente olhar aí na rua, no desenho da rua, o Mariano ele anda com um cão guia. O que é um cão guia? É um cachorro. Esse cachorro ele é próprio para pessoas com este problema visual, porque ele vai auxiliar no caminho, tá bom? Uma das dificuldades que enfrento é a má conservação das calçadas, que dificulta o acesso aos lugares que frequento. Além disso, alguns desses lugares, como cinemas e restaurantes, não estão adaptados para receber pessoas cegas como eu. Então, tem restaurante, e até o cinema, ele precisa se adaptar para essas pessoas que não conseguem ver. Vocês conseguem imaginar se a pessoa não enxerga, né? E ela vai até o cinema precisa ser adaptado para ela, mesmo porque lá é um lugar escuro, que a pessoa pode cair e também tem que ter uma poltrona adaptada. Então, tudo isso são direitos das pessoas que elas vão conquistando com o passar do tempo. A dificuldade encontrada por Mariano também é de muitas pessoas com deficiência. Quando frequentam lugares que não estão adaptados para recebê-las, essas pessoas têm os seus direitos respeitados. Quando frequentam lugares que não estão adaptados para recebê-la, essas pessoas não têm os seus direitos respeitados. Todos os lugares públicos, além de outros que são de uso comum, as pessoas devem ter adequações que facilitem o acesso e o deslocamento de pessoas com deficiência. Entre essas adequações estão rampas de acesso e sanitários adequados para cadeirantes, piso com sinalização para deficientes visuais, vaga reservada para deficientes, entre outras. Quando vocês vão em supermercado, por exemplo, lá em Prudente, vocês já viram que no chão tem como se fosse um desenho da cadeira de rodas e também tem o lugar dos idosos, né? Esses lugares, eles devem ser respeitados, principalmente, todos, mas principalmente o do cadeirante, né? Porque ele precisa de um fácil acesso para poder entrar e sair do carro. Isso é um direito dele. E se a gente não respeita esse lugar e a gente para o nosso carro lá onde é o lugar dele, que tem aquela marca no chão, a gente está sendo muito mal, a gente está desrespeitando os direitos deles. E os direitos devem ser respeitados, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Gostaram da nossa aula sobre respeito? Por que a professora quis falar um pouquinho sobre o respeito? Porque a gente precisa se respeitar, conhecer os nossos direitos, e eu acho muito bacana quando eu vejo as mamães, quando eu vejo todo mundo brigando pelos seus direitos, porque direito é direito. Vamos lá? E agora, nós falamos um pouquinho sobre a vida, né, sobre o nosso cotidiano, e agora nós vamos falar de uma maneira diferente na página 24, representando diferentes paisagens. Então, vocês vão abrir na página 24, vão colocar a data, que é essa aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui para minha câmera,
certo? E a gente vai falar representando diferentes paisagens. Muitos artistas escolheram pintar em suas telas paisagens de diferentes lugares. Alguns deles retratam em suas pinturas o modo de viver das pessoas que moram e frequentam nesses lugares. Nas pinturas a seguir, observe como os artistas representam diferentes paisagens. Então eu tenho 4 imagens, vou mostrar para vocês para ficar melhor, mas vocês podem olhar no de vocês. Essa aqui é a nossa primeira imagem, tá? Então, o que vocês acham que ele quis representar aqui, ó? É uma periferia, tá? Deixa eu ler certinho aqui, ó. Periferia de Cristiano. Então, aqui eu tenho outra imagem. É um convento de Santo Antônio. Aqui eu tenho outra imagem que está mostrando Salvador em festa. E aqui eu tenho outra imagem que se chama o quadro Tempo de Emoções. Quando a gente olha para essas 4 imagens, e agora eu quero que vocês olhem também aí no de vocês, para as 4 imagens. Todas elas representam paisagens. Só que quando a gente olha para essas paisagens aí, elas são iguais? O que tem de diferente? Existe só paisagem natural, com árvore, planta? Não! Também tem a paisagem modificada pelo homem, com casas, com igrejas, com cidades, né? São paisagens diferentes, cada uma com a sua importância, beleza? Então vamos lá. Vocês já viram algum tipo de paisagem? Você já foi em algum lugar que a paisagem chamou a atenção de vocês? Desculpa. Por exemplo, numa praia, ou numa cachoeira, num sítio bem arborizado, bem fresquinho, diferente do que tá hoje. Desculpa. Ou mesmo uma paisagem de cidade grande, onde tinha muitos prédios, é um tipo de paisagem. Ou a paisagem do lugar que vocês moram, quando vocês olham para a janela, o que vocês conseguem ver nessa paisagem? Vamos lá que a Pro vai explicar o que vocês vão fazer agora na página 26. Agora é a sua vez. Faça um desenho de uma paisagem de um lugar que você conheça. Represente também em seu desenho o modo de como as pessoas vivem ou para que utilizam esse lugar. Depois, escreva o que você desenhou. Quando a gente trabalhou com os quadros dos artistas aqui, cada um representou uma paisagem diferente, certo? Agora é a sua vez. Qual é a paisagem que você conhece? O que as pessoas fazem nesse lugar? Vocês vão fazer um desenho bem caprichado sobre essa paisagem. Não é uma que a Pro falou, é uma que você conheça. E vão escrever aqui, ó, o que vocês podem. Pode ser uma paisagem com um parque, com uma praça, qualquer lugar, certo? Desenhe, escreva o que vocês representaram no desenho, o que tinha nessa paisagem. E depois manda uma foto para mim, tá bom?